Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor engenheiro Salomão Zulaia, tá? Vamos tentar passar o conhecimento para vocês da parte do conteúdo de sistemas numéricos, tá? Onde eu tenho, dentro do sistema numérico, eu tenho algumas divisões de números de decimal, binário, octal e hexadecimal, tá? Então vamos tentar passar da melhor forma possível para vocês aí, tá? Então o sistema decimal é composto de 10 algoritmos. O símbolo tem uma variação de 0 a 9. Utilizando este símbolo com o dígito de números, podemos expressar qualquer quantidade, né? O sistema decimal é também chamado de sistema de base 10, porque possui 10 dígitos e evolui naturalmente do fato que as pessoas têm 10 dedos, né? Então é uma forma de se expressar, tá? E você observa bem aqui embaixo, eu tenho aqui o número inteiro, 237, né? Que eu tenho 7 unidades, né? E aqui o número 3 tem 30 unidades ou 3 dezenas. E o número 2 representa 200 unidades ou 10 dezenas. A posição do algarismo do seu valor relativo, tá? E aqui do lado eu tenho os pesos, né? Que são potência de base 10 no sistema de numeração decimal, tá? Então, ou seja, eu tenho uma potência de base 10, né? Que é elevado ao expoente 0, 1 e 2, né, que vai representar esses números inteiros aqui, ou seja, 2 vezes 10 elevado ao expoente 2, mais 3 vezes 10 elevado ao expoente 1, mais 7 vezes 10 elevado ao expoente 0. Então, quando você faz essa propriedade aqui da potenciação, tu tira teus números inteiros, ok? Então, vamos lá. Bom, o sistema decimal é um sistema eletrônico. Costumamos a dizer que os dígitos mais à direita, por representar a menor potência, e o termo tem um peso menos significativo, né? Ou seja, o bit menos significativo, que é o LSB, né? É o bit que representa que não é tão relevante, né? Enquanto isso, o da esquerda é o mais significativo, que é representado pelo MSB, tá? Que é o bit mais significativo. Então qualquer número é nada mais que a soma dos produtos dos dígitos pelo seu respectivo peso, né? Então aqui eu tenho um exemplo aqui de 250, tá? Então aqui vocês podem ver aqui que eu tenho uma tabela, né, que é representada por uma quantidade de bits, né, de números inteiros aqui, tá? Trabalhando com a base 10, né? Trabalhando com a base 10. Então, se eu tenho aqui, ó, 5, 4, 7, 2, então no meu expoente vai ser aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. Isso no bit mais significativo. No bit menos significativo, eu elevo o que? Menos 1, menos 2 e menos 3, tá? Que representa o meu LSD. Beleza? Já os meus números binários é um circuito eletrônico que pode ter ou não corrente, ter ou não ter tensão, pode receber ou não receber um pulso elétrico. Ora, os circuitos eletrônicos são mais apropriados para operar com os sinais que tenham duas condições possíveis, ou seja, que representam dois dígitos ou algarismo. Assim, os sistemas adotados nos circuitos eletrônicos digitais é os sistemas binários, com a base 2, onde são usados apenas dois dígitos, que correspondem às condições de 0 e as condições de 1, ou seja, sistema lógico baixo ou sistema lógico alto, que é 1. Também eu tenho os meus bits, né, menos significativo, né, e mais significativo, ou seja, da minha esquerda é mais significativo e da minha direita é menos significativo, ok? Então eu tenho aqui que separa aqui a minha vírgula, né? Eu tenho 1, 0 e 1, ou seja, 0, 1, 2 e 3, que são meus expoentes, né? Trabalhando com a base 2. E aqui da minha direita, depois da vírgula, menos 1, menos 2 e menos 3. Beleza? Então aqui eu tenho a parte do meu sistema binário, que existe apenas dois símbolos ou dois valores, que é 0 e 1, tá? Que eu tenho a minha quantidade de peso, né? Que é o dobro, ou seja, o dobro de 1 é 2, e o dobro de 2 é 4, e o de 4 é 8, e o de 8 é 16, e assim sucessivamente, tá? E aqui eu trabalho com a minha base 2, né? Então a base 2 vai sempre dar essa minha condição, tá? Então eu tenho o meu número aqui binário, representado pela essa codificação de 0 e 1, tá? Ou seja, eu tenho 2, 4, 6 e 7. Eu tenho 7 bits, beleza? Ou 7 dígitos, que corresponde no meu expoente 0, 1, 2,
3, 4, 5 e 6, ou seja, tudo trabalhado com a base 2, ou seja, 1 vezes 2 elevado ao expoente 6, 0 vezes 2 elevado ao expoente 5, 1 vezes 2 elevado ao expoente 4 e assim sucessivamente. Beleza? Aqui eu tenho uma sequência de contagem binária, né? Se você observar bem, ó, eu tenho meu peso 1, meu peso 2, 4 e 8, ou seja, no meu peso 1 ele vai representar 16 vezes, né? Ou seja, de uma sequência decimal de 0 a 16, ó, o 0 também se conta como 16, tá? E eu tenho 0, 1, 0 e 1 até dar 16 vezes. O peso 2, 2 vezes o 0, 2 vezes 1 até chegar aos 16 vezes. O 4, 4 vezes o 0 e 4 vezes 1 até chegar ao 16. O 8, 8 vezes o 8 e 8 vezes 1 até chegar ao 16. Tá? E aqui eu tenho a minha conversão, um exemplo de binário para decimal. Tá? Então você observa bem aqui, ó, que eu tenho meus números inteiros, né? Ou seja, eu tenho meu bits significativo, tá? Significativo. Eu trabalho com esse cara aqui, ó, com a minha base 2, ou seja, 1 vezes 2 elevado ao expoente 4, mas antes de mais nada, a gente precisa entender como é que eu arrumo o meu expoente. Então aqui eu pego aqui meu expoente 0, 1, 2, 3 e 4. Ele está essa condição aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, eu tenho 1 vezes 2 elevado ao expoente 4, 1 vezes 2 elevado ao expoente 3, mais 0 vezes 2 elevado ao expoente 2, mais 1 vezes 2 elevado ao expoente 1, mais 1 vezes 2 elevado ao expoente 0. Beleza? Então, todas essas operações aqui de potenciação, eu tiro aqui para a minha parte inteira e depois somo tudo isso para dar meu número decimal. Tudo bem? Se vocês observar bem, na condição que vocês estiverem fazendo a parte de potenciação, vocês vão observar que esse número aqui vão dar inteiro, soma eles, né? Soma eles e depois representa com a base 10, que é a minha conversão de binário para decimal, ok? Aqui eu tenho um exemplo, né? Ele te dá de números binários negativos, ou seja, os bits menos significativos. Ou seja, eu pego aqui, a partir da vírgula, menos 1, menos 2 e menos 3, é que ele mostra aqui, ó, menos 1, menos 2 e menos 3. Como a gente não trabalhou com esses bits menos significativos, aqui é só uma representação, tá? Bora lá. E aqui eu tenho a minha conversão, ó, de decimal para binário. Nós fizemos aqui a nossa conversão de binário para decimal, trabalhando com a base 2, ó, trabalhando com a base 2, tá? Da multiplicação, né? E aqui eu tenho a minha conversão de decimal para binário, trabalhando com a base 2, mas agora na parte de divisão. Ou seja, eu tenho 86, né? Dividido para 2, que vai dar 43, ou seja, essa multiplicação aqui sobra o resto de 0, beleza? Então, ou seja, esse número que tu representou aqui de 43, tu vai dividir para 2. Então, 43 dividido para 2 vai dar 21. E o resto sobra o quê? 1. E assim sucessivamente, até chegar a um número bem simplificado. E aí, quando você pega o último número do dividendo aqui, ó, do dividendo, e pega os números do resto aqui que você já fez, você vai fazer a arrumação dos teus números binários. Ou seja, pegando de trás para frente do teu dividendo, tu vai pegar 1, o 0 desse primeiro resto, o 1 desse segundo resto, né? E assim sucessivamente você vai arrumar os teus bits, né? Os teus dígitos de binário, beleza? Ou seja, de trás para frente. Pega primeiro do teu dividendo, o último número, tá? Que tem que ser binário, ou 1 ou 0, beleza? E aí tu vai fazer a tua arrumação na tua codificação de dígito, ok? Beleza? Aqui eu tenho meu sistema octal. Meu sistema octal ele é representado por um sistema de numeração muito representado nos computadores, né? Que tem uma variação de 0 a 7. Assim, cada dígito de número octal pode ter uma variação nessa condição de 0 a 7. Tá? Então também tem uns bits significativos da minha vírgula do meio, né? Da minha esquerda, e o bit menos significativo da minha vírgula do meio para minha direita, tá? Então, você observa bem aqui, eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4, né, que são expoentes. E aqui eu tenho o meu expoente da minha direita, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. E assim sucessivamente, tá, galera? Tá. Vamos lá.
Aqui, ó, eu tenho minha conversão de decimal para octal. Como é que eu faço isso aqui? A minha conversão de decimal para octal, eu vou trabalhar com a minha base 8, né? Com a minha base 8, ou seja, um inteiro decimal pode ser convertido para octal utilizando o mesmo método das divisões sucessivas que foi usado na conversão decimal de binário, conforme a explicação anterior, mas com o fator de divisão da base 8, ó, em vez de 2. Ó. Exemplo é mostrado conforme essa figura aqui abaixo, aqui. Ou seja, eu tenho um número inteiro, 266, dividido para 8, ou seja, 266 dividido para 8 vai dar 33, tá? Ou seja, o que sobra desse cara, né? O que sobra desse cara aqui, imagine aqui, eu tenho 266 dividido para 8, né? Dividido para 8 vai dar 33, ó. Beleza? Vai dar 33. O resto que sobra dele, que é 25 alguma coisa, 25, né? 25 tu trabalha só com uma dízima depois da vírgula. Beleza? Ou seja, tu coloca ele para cá, mais 2. Tudo bem ou não? Tá claro? E aí tu vai pegar quem? 33 dividido para 8. 33 dividido para 8. 33 dividido para 8 vai dar 4, que é o teu dividendo, tá? Então tu vai pegar o teu primeiro resto, né? O teu primeiro resto, que é o 2, mais o dividendo, beleza? Mais o dividendo, mais o resto que vai sobrar desse cara. Beleza? Ou seja, vai ficar o quê? 4, 1 e 2, tá? Então eu pego o meu dividendo mais os meus dois restos que sobraram, beleza? E aí eu represento aqui no meu número octal, beleza? Tudo bem? Vamos lá, vou passar para o restante. Aqui, ó, eu tenho minha conversão do meu octal, de octal para binário. Mas antes de eu fazer essa explicação aqui, ó, de conversão de octal para binário, eu preciso entender aqui, ó, a minha tabela, né, de hexadecimal. Se você observar bem aqui, foi explicado para vocês, ó, que eu tenho uma coluna de decimal que varia de 0 a 15 e eu tenho uma coluna de hexadecimal que varia de 0 a 9 e de A a F. Ou seja, o meu número 10 em hexadecimal representa o A. O meu número 11 em decimal em hexa representa o B e assim sucessivamente, tá? Ou seja, aquelas minhas colunas que eu falei de peso, ó, peso 1, peso 2, peso 3 e peso 1, peso 2, peso 4 e peso 8, né? E peso 8. São a minha representação aqui de hexadecimal. Então, as três primeiras colunas aqui, ó, da minha direita são representadas o meu octal. A última coluna só representada o meu hexadecimal. Não esquece disso. Ou seja, vamos lá, voltando para cá. Então, o que acontece? Usando essas conversões, podemos converter qualquer número octal para binário, convertendo individualmente cada dígito. Por exemplo, podemos converter 472 em octal para binário. Ou seja, eu vou aqui, ó, na minha tabela de octal e verifico lá qual é o número que representa, né, em octal aqui, ó, o meu número binário. Então eu vou lá na minha tabela, o 4, ó, o 4, vem aqui o 4 e ele me representa aqui o 100, ó. Então, da minha tabela que é representada desses três dígitos aqui, ó, é o 100. Então, eu venho lá, o 4, ó, eu venho um 4 e representa o meu 100. E qual o número que representa o meu número octal? O 7. Então, eu venho lá na minha tabela, ó, aí eu venho aqui no 7, é o 111, ó, é o 111. Aí volta lá, ó, beleza, é o 100. Qual o número da minha tabela que representa o 2 em binário, de octal para binário? Eu venho lá no 2, ó, na minha tabela, o 2 que é 010, ó, 010. E assim, deixa eu ver, e assim sucessivamente. Beleza? Tudo bem? Então é essa forma de fazer a minha conversão, tá? Então imagine, eu tenho aqui o 472, que equivale a números binários desse cara, beleza? Como outro exemplo, considere a conversão de octal, 5431 para binária. A mesmo procedimento, eu venho aqui, ó, verifico na minha tabela lá, ó, o número 5, na minha tabela em octal, 5, que é o que? 101, beleza? Vamos ver lá se é isso mesmo, 101, ó. O 4 é o 100, já veio daqui, já o 3, vamos ver lá o 3 é o 011, beleza? O 011 e 1
e o 1 é o 001. Vamos ver se é isso mesmo. Opa, para cá, descendo. O 1 é 001, beleza? Então, essa é a minha forma de converter, né, de octal para binário, tá? Então, não esquece de colocar aqui, ó, de octal para binário, a tua base 2, ok? Vamos lá. Agora a gente vai converter de binário para octal. É a mesma coisa. Verifique lá, ó, verifique na tua tabela, que representa o teu número binário, qual é a numeração dele. Ou seja, eu tenho aqui o meu número 100. Então vou verificar lá no 100 qual é o meu número que representa o meu número octal. Então vamos lá. 100. 100, 100, 100 é o número 4. Pô, beleza, tá? É o número 4. Beleza? Então vamos lá. Tudo bem. Isso aqui mesmo? É. Beleza. Agora vamos ver o 7, né? Então vou ver lá o 7, tá? O número 7 representa o 111. Beleza? 111. E assim sucessivamente. Beleza? Então é uma forma bem simples de você fazer a sua conversão. Basta você ter na mente a tua coluna de números binário, a tua coluna de números decimal e a tua coluna de número hexadecimal. Beleza? Ou seja, até as 3 primeiras colunas é representado o teu octal, a 4ª coluna é representado o teu hexadecimal. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente vai ver aqui, galera. Deixa eu ver. Agora a gente vai ver aqui o sistema hexadecimal, né? O sistema hexadecimal é usado com a base 16, né? Ele tem 16 símbolos possíveis, tem uma variação de 0 a 9, como foi mostrado naquela tabela, né? A partir do número 10 é representado pelas letras, né? Até o número 15, né? Ou seja, eu tenho 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? E a tabela, conforme mostra lá anteriormente, ela representa nessa condição, tá? Então, só você verificar na tabela que vai dar tudo certo a tua conversão de hexadecimal, tá? E essa tabela aqui já foi mostrada para vocês, beleza? Então, como é que eu faço a minha conversão de hexadecimal para decimal? O número hexadecimal pode ser convertido para o seu equivalente decimal usando o fato de que cada posição de dígito hexa tem um peso de uma potência 16. Eu tenho uma base 16, né, que é o bits mais significativo. Tá? Tem o peso 16, que é igual a 1 e assim sucessivamente. Ou seja, é que nem eu tivesse a parte de números inteiros aqui. Eu tenho 0, 1 e 2. Ó. Aqui está representando 0, 1 e 2. Tá? Então, eu faço o que? A minha multiplicação, 13 vezes 16 elevado ao expoente 2, mais 5 vezes 16 elevado ao expoente 1, mais 6 vezes 16 elevado ao expoente 0. Eu vou ter o que? A minha condição, né? Que representa quem? Os meus números hexadecimal. Beleza? Tudo bem ou não? Tá claro? Tá? Então eu verifico nessa condição e eu represento a minha conversão de hexadecimal para número decimal. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu faço também a minha representação aqui por números? Ou seja, aqui eu tenho 2AF, né, em hexadecimal. Então eu verifico lá na minha tabela aqui que representa aqui o número 2, né? O número 2 representa na minha tabela aqui, ó. Deixa eu ver. Na minha tabela o 2, ó. Deixa eu ver. Deixa eu pôr 2 não, é o A. É o A. O A representa o 10, ó, né? O 10, né? E aqui o F representa o 15, né? Então, F representa o meu número 15. Então, na minha representação aqui da minha condição, eu fico aqui 2 vezes 16 elevado ao expoente 2, mais 10, que era o A, vezes 16 elevado ao expoente 1, mais 15, que é o F, né? 15, que é o F, vezes 10, vezes 16 elevado ao expoente 0, e eu faço a minha operação matemática. Beleza? Tudo bem? Bom, aqui eu tenho a minha condição, né? Aqui eu tenho a minha condição de fazer o que? De decimal para hexadecimal. Então, em vez de tá fazendo aqui a minha operação lá, trabalhando com a base 8, eu vou trabalhar com a base 16 agora. Ou seja, eu tenho 423 dividido para 16, vai dar essa quantidade no meu dividendo. Beleza? O que sobra, você coloca para o resto. É a mesma condição que se trabalha na parte do octal, tá? Então só precisa saber qual é o número de representação. Por exemplo, aqui deu 1, 10, 7. Então, 1, 10, 7, né? Dos meus restos. Então, eu tenho o 1, o 10 representado pela letra A e o 7
é o número mesmo normal, beleza? Então, o meu resultado ficaria 1 a 7 com a base 16, ok? A mesma coisa aqui, galera. Você está convertendo de hexadecimal para binário, também você vai consultar o que? A tua tabela. O que que representa aqui, ó, 9F2, né? Então, 9S2, F2. Então, vai lá na tua tabela lá, verifica lá quem é o 9, né? O 9, aqui o 9 ele representa 1001. Então, 1001. Então, 1001. Quem representa o teu F? Então, o F representa o que? F 1 em 1, beleza? E assim sucessivamente você consegue resolver, beleza? Ah, o 2, quanto o 2 representa na minha tabela? O 2 representa 0010, beleza? Então o 2 representa 0010. E assim você faz a sua conversão. Não precisa mais você usar aquela parte de operações, né? Basta tu consultar a tua tabela, beleza? E aí a mesma condição também, você transforma aí de número binário para hexadecimal, tá? E aqui, ó, eu tenho uns exemplos, né, para que vocês possam resolver, né, as conversões de decimal para binário, de binário para decimal, de binário para octal, e de binário para hexa, e de hexa para decimal, e de octal para decimal, e de hexa para binário, de octal para binário. E aí qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês aí. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido aí, tá? Foi de uma forma bem simples, né? E estou tentando explicar de uma forma bem clara para que o vídeo não fique muito pesado para vocês aí, tá? Até mesmo para carregar. Então, segue essas orientações aí desse material que vai dar tudo certo. O segredo, ó, o segredo está aqui nessa tabela, o segredo está aqui nessa tabela aqui, e o segredo aqui também está nas divisões e nas multiplicações das bases, tá? Se for de hexadecimal para decimal, trabalha com a base 16 na multiplicação, beleza? Se for de decimal para hexadecimal, trabalha com a base 16, mas na parte de divisão, beleza? E assim sucessivamente você consegue resolver esse exercício da melhor forma possível, beleza? Tudo bem? Então espero que vocês tenham entendido. A gente vai ficando por aqui nesse exercício, tá? E aí eu espero vocês na próxima aula aí, se a nossa internet estiver boa. Espero que esse vídeo oriente da melhor forma possível para vocês conseguirem resolver as atividades propostas. Beleza, pessoal? Um abraço, tudo de bom e a gente se vê nas próximas aulas aí. Ok?